Muito obrigado por estarem aqui presentes. Esta sessão é da apresentação desta obra do Dr. Paulo Barcha, uma obra completa, uma obra exaustiva sobre uma pessoa pensadora, que eu muito estimo e muito estimei, foi meu avô afetivo, meu avô por afinidade, avô da minha mulher, pai da minha sogra, que é a professora Silvia Lima. E o professor Silvio Lima eu lembro do meu pai falar do professor Silvio Lima. Aliás, uma das coisas que mais o encantou, seguramente, para além da beleza da minha mulher, foi o facto de ser neta do Silvio Lima. E então falavam sempre uma neta do Silvio Lima. O Silvio Lima era um mito no nosso tempo, então, um mito para toda uma juventude que frequentava a universidade nos anos 40, 50, numa universidade como o Dr. Paulo Barcha bem caracteriza aqui neste primeiro volume, neste que é o místico da razão crítica, uma universidade que era fechada e que se fechou ainda mais, com o advento do Estado Novo. Há aqui uma crítica até que eu acho que é oportuna, né? E agora até que estamos em tempos de eleição de reitora, e eu tenho, enfim, o privilégio também de participar nesse colégio eletivo, vem muitas vezes, vem muito à memória e ao pensamento, durante aqueles infindáveis inquéritos que nós fazemos, a descrição de uma universidade que nós não queremos, ou de um tipo de universidade que nós não queremos. E que na altura também os próprios estudantes não queriam, e portanto, mas como o ensino era muito fechado, sabemos até também do desfecho e do encerramento, do casamento e do testemunho político de Joaquim de Carvalho, que em 1976 diz para o seu discípulo, continua você que eu não posso, tenho 6 filhos para criar. E, portanto, eu ter 6 filhos para criar era um drama na altura. E o professor Silvio Lima tinha 4 filhos para criar, mas ainda assim, quer dizer, tinha 4, eu ainda estava à espera de 4. Ali a minha sogra depois não me concluir isso, nestas coisas, mas tinha fortuna, tinha meios de sobrevivência, e por outro lado eu julgo, Paulo, que ele não compreendeu bem o alcance da proibição, porque como o livre pensador que era, achou com certeza que ninguém ia fazer mal, portanto que aquilo não seria necessariamente para ele, seria com certeza porventura para um anarquista mais acelerado, ou um qualquer terrorista que porventura existisse, propriamente para um pensador, um livre pensador como ele era. Bom, mas isto acabou por ser este fator de proibição do livre pensamento, habilmente construído pelo professor, pelo Dr. Salazar, mas foi habilmente construído. Não foi, às vezes as pessoas pensam que foi de uma só vez. Ele toma o poder em 1932, lança a Constituição, que já tinha pensada e muito elaborada em 33, e a partir daí constrói o modelo de ditadura. Faz pré-avisos, chama a atenção, com uma forma habilidosa, e portanto, e depois começou a agir. Agiu
não foi só esta lei, porque depois esta teve muita influência nos professores catedráticos, nos professores universitários, o Agostinho da Silva e outros que estão aqui nomeados. A maior parte deles saiu, foi-se embora, como o caso do Agostinho da Silva, portanto, isto foi um dos primeiros sinais de que havia um só pensamento. Ora, o Silvio Lima era, de facto, como o Dr. Paulo Larsen aqui o bem descreve, um místico da razão crítica. E como isto que era místico da razão crítica, tinha a mesma paixão pela razão crítica e pelo racionalismo, como qualquer devoto tem de um santo ou do seu Deus, e portanto achava que isto nunca poderia ser, ou seja, proibi-lo de pensar e de refletir sobre não só sobre o cotidiano, mas muito sobre o pensamento e todas as correntes filosóficas. Era uma coisa que não lhe passava pela cabeça, de facto. Mas isto teve impactos muito grandes na sua vida. Foi defenestrado, foi saneado, teve, salvo erro, portanto, cerca de 8 anos afastado do ensino. Foi professor do Colégio Dom Pedro, foi vivendo dos seus rendimentos, embora muito afastado até desse problema complicadíssimo da gestão dos dinheiros, casado com a Ana Maria da Conceição Vaz Serra, Pais da Silva Vaz Serra, que tratava de todos esses assuntos e, portanto, Silvio Lima tinha todo o tempo disponível para duas coisas: para pensar e viver com grande amargura pelo facto de não poder publicar. E assim passou 8 anos como professor do colégio Dom Pedro, e depois foi, enfim, por intendência. Vejam até, isto é um facto curioso, que este homem era cunhado de um dos ministros do Dr. Salazar. E, portanto, nem o próprio ministro, Adriano Vaz Serra, Adriano Pais da Silva Vaz Serra, aliás, também muito conhecido porque foi o mentor do Código Civil, foi o homem que fez os estudos sobre o Código Civil. Que emendou o Código Labour. Emendou o Código Labour, que era também do Pais da Silva, do Joaquim Pais da Silva, que fez o Código de 1867. 1867, o outro 1967. Mas, portanto, nem o cunhado, Adriano, conseguiu, junto do Dr. Salazar, que o cunhado e amigo fosse integrado no ensino. Portanto, o professor Silvio Lima, homem doutorado com 28 anos ou 29 anos, era de facto uma promessa para o pensamento, não só para o pensamento político. Foi o primeiro que trouxe aquela vaga da psicanálise. Eu julgo que ele teve um encontro com o Freud, não sei se teve em Lausanne, mas não tenho notícia. Eu tenho ideia que sim, que ainda chegou a ter, não sei. O Freud morreu. 39. É longo. Mas eles ainda foram contemporâneos. O Freud tem um grande estação de sonhos, que é 1900. Mas ele trouxe no fundo o pensamento e trouxe a psicanálise como método também não só de psicoterapia, mas de interpretação do pensamento. O resto depois foi muito dominante durante o século XX. E, portanto, mas enfim, isto divagando, mas falando um pouco sobre aquilo que era o seu cotidiano e a sua vida, em 1944
o Salazar aceita que Silvio Lima regresse ao ensino com uma condição, que nunca lhe fosse atribuída à cátedra, e que a cadeira que ele administrasse fosse de baixo pendor, portanto, sem grande... Então ficou com as pedagógicas e com essa parte, digamos, de formação dos professores. E, portanto, e pensando aí que isso teria pouco interesse, mas por muito que o regime tentasse minimizar o pensamento de Silvio Lima, as pessoas percorriam e iam atrás de ouvir Silvio Lima nas suas aulas, e chegou a ter anfiteatros cheios, isto... Divino Silvio. Divino Silvio. Divino Silvio. E portanto, e daí vem a recordação do meu pai e da minha mãe, que portanto também faziam parte, mais o meu pai, que era um bocadinho mais ativista, de irem também, portanto, e depois lembro que amigos dos meus pais tinham uma consideração elevadíssima possível. Bom, portanto, depois fez o seu percurso, reformou-se aos 70 anos, não é? Portanto, será assim em 1974. Ele pediu a antecipação da reforma. Pediu a antecipação da reforma e depois, mais tarde, após 25 de Abril, foi atribuído à cátedra. Portanto, isto, o que é que se conclui disto? Portanto, é um percurso difícil, é um percurso resiliente, é um percurso de combate, não de combate político-partidário, mas de combate no sentido de filosófico até, portanto, mas ficou muita coisa. Eu costumo dizer nestas situações, ficou muita coisa no tinteiro, ficou muita coisa por dizer, e portanto publicou várias obras, foi publicando uns enxertos aqui e lá, inclusive até depois quando ele faleceu em 1993, e tivemos depois que desmontar aquilo que era a biblioteca dele, um escritório muito sóbrio. E eu até fiquei com a secretária, uma secretáriazinha muito modesta, eu sento-me lá pouco, e talvez me sentasse lá muito, mais podia inspirar, mas está lá, e portanto, ele tinha um escritório muito modesto, carregado de livros e obras, mas depois tinha muitos bilhetezinhos, muitos apontamentos, muitas coisas, e foi de facto muito difícil compilar isso. A família deu esse acervo à Faculdade de Letras, ao Departamento da Psicologia, para que fosse feito um levantamento. Por lá anda nos caixotes, não é? Mas ao mesmo tempo que até foi publicado vários excertos, publicações várias, sobre coisas como o desporto, coisas de ordem mais filosófica, mas em tudo ele gostava de ter uma opinião muito própria e muito refletiva, no fundo, muito refletiva. Aqui, portanto, e nós estávamos com muita pena, porque depois do Dr. Mário Soares, na década de 90, pós-morte de Silvio Lima, generosamente intercedeu junto à Fundação Carlos Gulbenkian e conseguimos uma coisa absolutamente inédita, que foi publicar todas as obras completas de Silvio Lima. Aliás, à semelhança do que a Fundação tinha feito com Joaquim de Carvalho. Portanto, enfim, isto foi o primeiro passo para preservar e sistematizar o pensamento político de Silvio. Mas muitas coisas, como eu disse, estavam no tinteiro,
e aqui de facto entra o trabalho louvável do Dr. Paulo Arce, meu amigo, companheiro dos anos seguintes, quando pós 25 de Abril ainda pensávamos, antes de 25 de Abril já preparávamos a Revolução em reuniões clandestinas, não é? De caráter maoísta, não é? Pensávamos que era essa a linha, não é? E depois, pós 25 de Abril, enfim, cada um fez as suas opções. Descarrilámos. Mas depois encontramos-nos todos. E este encontro agora com o Paulo Arce enche-me de satisfação. Porque o Paulo depois estudou o Joaquim de Carvalho, apaixonou-se mesmo por Silvio Lima e foi ele próprio que nos trouxe, a nós, família, novidades, nos inquietava muito, como a senhora que hoje não pode estar aqui, que é a Maria Helena, a filha mais nova de Silvio Lima, dando nota de que curiosidades, coisas que nós não sabíamos. A família era um bocado protegida porque o sossego do professor tinha que se preservar, um bocado protegida, mas havia muitas curiosidades e, portanto, o Dr. Paulo Arce foi um investigador profundo do pensamento do professor Silvio Lima e publicou há 10 anos, tem esta obra pronta, mais uma obra que ficava no tinteiro, à semelhança do que esteve para acontecer com a obra Silvio Lima. Teve esta obra pronta, teve dificuldades na sua edição, mas conseguimos, Paulo, conseguimos. E isto para nós era uma perda. Modesto como é, recatado, discreto, enfim, eu tinha uma dificuldade, quer dizer, não podia ajudar com dinheiros públicos, porque uma questão de probidade que se impõe. Por outro lado, também não havia uma relação própria, embora haja aqui uma relação de grande afinidade entre Silvio Lima e Pedro de Porto, Silvio Lima e Joaquim de Carvalho. A grande paixão de Silvio Lima era um homem que passava aqui os seus 3 meses de verão, pelo menos 2, e portanto, ia também e se ia preocupando com o cotidiano. Aliás, a piscina serve para fazer um documento sobre o desporto e sobre a questão da natação, etc. E outras coisas. E portanto, mas não podíamos, e portanto, por outro lado também, talvez porque haja aqui uma relação muito crítica em relação à universidade. A universidade depois há uma reserva na publicação, etc. Sinais dos tempos também, sinais dos tempos. Este não é propriamente, não são os livros que se vendem, nem são os livros que preocupam as pessoas. E portanto eu compreendo também a dificuldade que as editoras têm em publicar estas obras. Mas isto é de valor incalculável e, portanto, aqui também quero deixar uma palavra de agradecimento à editora, à Paulimage, porque, e bem, o Dr. Paulo Arce dizia que queria publicar a obra completa. Havia vários, aquele espírito, enfim, do editor, faça uma publicaçãozinha, uma síntese e tal. E o Dr. Paulo Arce, à semelhança de Silvio Lima, de uma forma resistente, disse não, e portanto a obra tem que ser publicada no seu todo, senão fica coartada, fica limitada, então prefiro não a publicar. E nisto andamos, até que, de facto, a Fundação Engenheiro António Almeida, cujo presidente Fernando Aguiar Branco, que tinha passado
pela Universidade de Coimbra, fez lá a sua formação, fez a sua formação em letras, tinha também frequentado as aulas de Silvio Lima, portanto ficou sensibilizado e percebeu que poderia ser interessante esta publicação. E, enfim, e aceitou o nosso desafio e fez esta publicação. Para nós, isto é, para nós, família, é uma obra é gratificante, porque é ter a certeza que ficará um testemunho para o futuro, se é que no futuro vai haver investigadores, mas deve haver. Se eles andem por aí, e então, portanto, poderão facilmente, porque nós o que nos preocupava era perder isto no tempo, era poder perder uma reflexão crítica que já estava feita do Paulo Acha, que dedicou grande parte da sua vida, do seu trabalho, do seu empenho, também de uma forma desapaixonada, de uma forma apaixonada e desapegada, porque também eu sei quanto é que isto implicou de esforço pessoal para ele e para a família, e portanto corríamos o risco de depois ter tudo feito e não deixar um testemunho para o futuro. Aqui está o testemunho e aqui está também o meu testemunho de gratidão. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu estou a falar um bocadinho baixo, já falo um bocadinho mais alto, mas se estiver a falar muito baixo, passam lá os sinais. Eu vou falar um pouco mais. Evidentemente estamos numa sessão pública que muito me orgulha, porque estamos no sítio certo, porque sem o empenho do Dr. João Ataíde nós não tínhamos livro. Ele é que mexeu as tramas e as cordas para se encontrarem alguns caminhos que permitirem a edição do livro. O que é facto e é verdade, tinha propostas para a redução do livro, nomeadamente desapossando das notas chamadas eruditas, que não são eruditas, são documentais, e que são a contraprova do historiador. O historiador, sem a contraprova e a sua discussão, sem a fonte e a sua iluminação, fica com os pés no ar. E editar uma obra sobre Silvio Lima, sem a fundamentação, era estragar tudo. Porque Silvio Lima é um pensador original, é um pensador profundo e é um homem livre. Depois disto tudo, é um pensador livre como consequência destas três características de um homem que luta por ideias, não luta por interesses, temas, carreiras. Ele tem uma vida, de facto, em termos de carreira, tem uma vida extraordinária, porque ele funciona como uma espécie de voz crítica dos seus próprios colegas. E estes elementos livres, mas que não são apegados a fações, que não são apegados a sistemas, que não são apegados a sistemas de carreira, de promoção e de visibilidade social, gente deste teor tem muita dificuldade. Falou-se bem aqui de um colega, discípulo de Joaquim de Carvalho, o Agostinho da Silva, que é um homem que encontra o mesmo tipo de limitações, o mesmo tipo de fechadura que é a sociedade portuguesa e de fechadura que é a sua universidade. A universidade é simultaneamente o lugar dos eleitos do sistema fechado. E, de facto, Salazar mais a fechou. Ela era já uma entidade corporativa, era já uma entidade que tinha herdado muito daquilo que no século XIX se criticava, mas que perdurou, que era o seu sistema corporativo, um pouco escolástico, um pouco até ainda de tipo inquisitorial, e esses tiques ficaram na universidade e perpetuaram-se. Silvio Lima estava à parte desse mundo. Era um universitário sem universidade. Era bem mais universitário, se nós pudermos pôr as questões destes termos,
do que muitos dos seus colegas que se limitavam a digerir o conhecimento sabido. A função de Silvio Lima era outra, dentro da universidade. Era fazer saber e, sobretudo, começar pelo fazer saber, que é saber perguntar. A questão fundamental em ciência, seja ciência exata, experimental, ou seja, a ciência humanística, é formular a pergunta, é encontrar as perguntas, porque as respostas outros as encontrarão. A questão fundamental é saber interrogar. Numa sociedade em que a interrogação foi constitucionalmente proibida, em que policialmente a interrogação era mal vista, evidentemente que o universitário que pergunta, um pouco socraticamente, à maneira do velho filósofo ateniense, é mal visto e incomoda. E, curiosamente, incomoda muito mais gente e muito mais setores do que apenas aquele setor que está no poder. Incomoda também organizações que frontalmente litigam ou se opõem ao poder. Sendo um resistente ao corporativismo salazarista, Silvio Lima, aliás, alinha em todos os grandes movimentos de massas e de intelectuais que se opõem ao salazarismo, o MUD, os movimentos de contestação republicana na juventude, etc, etc, etc. Silvio Lima vai muito para além de uma mera filiação. Silvio Lima quer perguntar a tudo e a todos se aqueles caminhos que estão a seguir são os mais adequados. E isso é incómodo. E, portanto, esse lugar de incomodidade militante que ele ocupou na universidade, ocupou também, infelizmente, na vida. Eu suponho que com grande peso na sua família, porque é verdade que aqui mesmo foi descrito, não se podia fazer barulho, os miúdos tinham que brincar noutro sítio, o quarto dos livros tinha que estar absolutamente preservado, havia uma espécie de uma religião de silêncio em casa de Silvio Lima para ele estar nas melhores condições para poder produzir. Não foi um autor muito prolixo, mas tudo o que fez foi de grande, por vezes até hoje pensamos, de espetacular inovação e originalidade. Eu vou dar alguns exemplos. De facto, ele é um dos grandes apresentadores da psicanálise e de Freud na cultura portuguesa. O primeiro foi o professor Egas Muniz, que apresentou uma visão muito conservadora do Freud, mas ele foi certamente o primeiro a questionar a validade das propostas da psicanálise. A sua grande obra, a sua obra magna, que é o Amor Místico, é em grande parte uma contestação ao esquematismo, ao determinismo freudiano. Coisa que hoje toda a gente, sobretudo a partir de Lacan, e a partir de Piaget também se percebeu, mas a partir de Lacan ficou muito claro, aquilo que o freudismo não tinha perdido, que era a sua base íncita cientista, a sua base positivista, já Silvio Lima nos anos 30 estava a criticar. Aquilo que Georges Bataille, com grande furor nos anos 60, na cultura francesa, escreveu sobre o erotismo místico, já, e desconhecendo a fonte portuguesa, já Silvio Lima tinha escrito, nos anos 30 anos antes, precisamente, quase às vezes nos mesmos termos, sobre a dedicação ao eterno, ao absoluto, ao incognoscível, àquele que não se conhece, àquele que nada se sabe à maneira spinoziana. E neste aspecto, de facto, Silvio Lima era um místico, acreditava no que não se sabe. Isto é, tem que se descobrir um caminho racional para se perceber o que não se sabe. E toda a sua vida foi um ato de coragem intelectual, sistemático. Fê-lo na sua primeira tese de licenciatura a propósito da ética de Gouillot, que não foi muito bem apreciado, por jeito como, por exemplo, o António Sérgio não percebeu bem o que o Silvio Lima queria com aquela interrogação à moral anarquista. Fez na sua primeira tese de doutoramento, tese
de psicologia numa universidade portuguesa. Claro, foi a maior parte dela escrita em Genebra, na Suíça, e sob a orientação de Edouard Claparède. Foi colega lá, aliás, de Jean Piaget. Foi discípulo de Hélène Antipoff. E nesse ambiente fervilhante de Genebra, aos 25 anos, Ciro Lima apresenta a sua tese de doutoramento em Coimbra, que é aprovada com grande classificação e grande ineditismo. Não havia uma linha escorreita sobre psicologia em Portugal. Havia uns estudos do Vasconcelos, havia umas divulgações na Seara Nova dos anos 20, mas só em 29 aparece estruturadamente a discussão do problema da recognição, que é um problema fascinante que introduz diretamente o mundo da memória. A grande discussão que o Ciro Lima tem nessa tese, eu vou abreviar para não dispersar, é com aquele que se chama hoje o pai da teoria mnésica, que é o Henri Bergson, o homem das duas memórias. E o Silvio Lima está sistematicamente a discutir com Bergson, com grande profundidade, aquele que hoje se considera ser o pai da memória, em termos científicos, evidentemente. Esta originalidade continua, e esta coragem intelectual continua nos anos 30. Em 1930 escreve as notas críticas ao livro do Cardeal Cerejeira, A Igreja e o Pensamento Contemporâneo. E este livro, Notas Críticas, vai desencadear uma espécie de terremoto. Estamos em 1930, reparem, estamos na transição da ditadura militar para a ditadura militante, e portanto Salazar, não é? E estamos num pleno período de repressão, de começo de repressão intelectual. Mas ainda se pôde publicar essa obra. Ainda houve capacidade para publicar essa obra. E essa obra vai desencadear uma espécie de terremoto, porque os setores muito ortodoxos e muito reacionários, diga-se, da Igreja Católica caem em peso a defender o primaz de Lisboa, o Cardeal Patriarca. E, portanto, Ciro Lima ficou numa posição de grande incomodidade em relação ao seu antigo professor, Manuel Gonçalves Cerejeira, e em relação à Igreja Católica. E, curiosamente, também ficou desalinhado, porque as forças que tradicionalmente se opõem ao poderio intelectual da Igreja não atuaram. Isto é, ele ficou sozinho a pregar no deserto. E, portanto, esta obra granjeou-lhe particularmente uma grande inimizade pessoal. Hoje, penso que isso está documentado neste livro, de um senhor que, na altura, era muito influente no governo, que se chamava António de Oliveira Salazar, que, quando Primeiro-Ministro, em 1932, faz publicar a Constituição da República Portuguesa. Enfim, República era o nome que se chamava, na altura, a ditadura, e que canalizou todo o seu esforço para reprimir aquele que tinha ofendido o seu amigo Cerejeira. E, portanto, o que o poder civil fez, já o poder eclesiástico tinha enunciado, foi em 1935 a expulsão de Ciro Lima do ensino. 1935 é a grande purga intelectual de Salazar. Combate e elimina os membros da maçonaria que estão no dispositivo intelectual universitário, Norton Mato, por exemplo, Alexandre Quintanilha, muitos deste teor, e Ciro Lima, que não está alinhado propriamente com a maçonaria, vai no mesmo barco. E a única explicação que se encontra é por ter reincidido no tema do estudo de caráter puramente científico. Nem sequer polémico é o Amor Místico, que é de facto a sua grande obra. Durante muito tempo, Ciro Lima sustentou que tinha que escrever o segundo volume. Andou-se à procura, inclusive, dos tais bilhetes, centenas, se não milhares, de notas, por vezes aqui e acolá entre livros. É um labirinto que era preciso uma equipa a estudar. Um investigador sozinho passava lá o resto da vida, ou não provavelmente não conseguia desenvencilhar tudo,
e esse livro não apareceu. Ele prometeu várias vezes, disse ao Barona Fernandes, disse-o publicamente que iria publicar o segundo volume do Amor Místico, mas esse volume nunca apareceu. E nunca apareceu porque em 1935 foi o ano em que publicou o Amor Místico, e imediatamente, 2 meses depois de o ter publicado, Salazar pessoalmente colocou o seu nome na lista negra, expulsou-o da universidade, inclusive proibindo de ensinar em qualquer sistema de ensino particular. É facto que ele dava às escondidas, sem remuneração oficial, dava umas aulas no São Pedro, mas isso nem se pode comentar, porque infelizmente os arquivos do São Pedro desapareceram. Mas não podia oficialmente sequer dar aulas, então escrevia para jornais. Aliás, ainda teve uma bolsa, esteve antes da Guerra Civil Espanhola, no final de 1935, está em Madrid, entusiasmadíssimo, finalmente um meio universitário livre, ainda estamos na Segunda República Espanhola, e portanto há um clima ainda de efusão, mas com o princípio da deflagração do conflito. Em 1936, Ciro Lima regressa a Portugal e a Coimbra. Esta é uma pessoa muito apegada à terra e ao meio, não é uma pessoa de grandes... Ele, evidentemente, era um viajeiro, toda a vida viajou e ia comprar livros na juventude a Paris e a se abastecer da melhor literatura, fez o doutoramento em Genebra, era um homem mundano e cosmopolita, mas o seu lugar de vida era, de facto, o seu poiso era Coimbra. Não se conseguia separar da família, foi-lhe muito difícil esse período de separação, já era casado, e quando volta passa a escrever como freelancer. É um freelancer no Diário de Lisboa, é um freelancer no 1º de Janeiro, é um escritor, é um cronista de temas filosóficos ou de temas do cotidiano. E depois, a partir de certa altura em carreira, onde vai ser extremamente original, e o primeiro autor de Sociologia Desportiva e Filosofia Desportiva, em carreira pela Crónica Desportiva, onde tem ensaios brilhantes, sobretudo no 1º de Janeiro, ensaios brilhantes que depois, compilados, deram origem a 3 livros de ensaios sobre desporto. É o pioneiro do ensaísmo desportivo, da filosofia desportiva e da sociologia desportiva, como já foram o pioneiro da psicologia e da psicologia experimental no país, como já foram o pioneiro na discussão pós-kantiana da moral de Jean-Marie Guyot, ou da moral sem sanção nem obrigação. Esta fase é a fase das mais difíceis, está excluído do salário, está socialmente preterido. Coimbra, como devem saber alguns, uns por experiência própria, outros por ouvirem dizer, é uma cidade que liga muito, está muito centrada numa certa torre que lá está, e tudo parece que gira à volta daquilo. Parece um giradiscos antigo à volta do mesmo. E sempre preterido da universidade era o pior dos pecados civis que se podia cometer. Ciro Lima inteligentemente resistiu escrevendo, resistiu ensaiando, resistiu filosofando. Em 43 tem um livro, 44, publicado, que é absolutamente inédito no panorama da cultura ibérica, que é, aliás, como o humor místico conhecido na cultura europeia, absolutamente inédito, que é o ensaio, a publicação do ensaio, Serão Luxos, a Ciência e a Arte. É uma divagação filosófica sistemática sobre o valor do desperdício mental. Num mundo cada vez mais monopolizado pela coisa, nisso é muito parecido, muito próximo do nosso Agostinho da Silva, num mundo cada vez mais monopolizado pela teologia do ter, Ciro Lima interessava-se pela filosofia do ser. E isto criou grandes problemas com uma certa cultura materialista emergente na Segunda Guerra Mundial, que se afirma muito bem no final da Segunda Guerra Mundial, da qual nós somos os descendentes nos anos 60, que é o materialismo de cartilha, de lido vermelho e de chapéu. Ora,
também para esse Silvio Lima, embora fosse o primeiro autor na Universidade Portuguesa, depois de reintegrado, a estudar Marx. E tem uma série de lições curiosíssimas, só pelos resultados, perdão, só pelos sumários e pela sementa se percebe bem a profundidade da análise. Tem uma recepção inédita ao marxismo, numa cadeira que lhe foi dada porque ninguém a poderia saber dar, que era a teoria da história, que era uma novidade completa no sistema de ensino português. Silvio Lima, vindo da filosofia, foi o primeiro grande teorizador, o primeiro grande teórico da história. Isto é, foi o primeiro grande homem, grande pensador, quero dizer, das filosofias da história e da história das filosofias. E ele fez um casamento quase perfeito, combinou sabiamente o seu saber filosófico, a sua inquietação filosófica com os preceitos, as metodologias, sobretudo a epistemologia filosófica da história. Completamente inédito, continuou a ser, quando, anos antes, tinha publicado um ensaio que durante 30 anos ninguém se dedica àquilo na literatura científica portuguesa, que é sobre o valor, reparem, em 52, da inteligência artificial. Uma interrogação sobre os avós, a utilidade dos avós dos atuais nossos computadores algibeiros. Será que o computador pode pensar? Será que o pensamento é exclusivo do ser humano? E esse tipo de interrogações extraordinárias nunca tinham sido sequer equacionadas, e quem lhe encomendou, não o tema, mas o artigo, escreva-me aí um artigo, foi o Arona Fernandes, ficou absolutamente pasmado. Ele viu com a novidade, com o tesouro de novidade, que era aquele pequeno texto de um homem que está aparentemente afastado das lides, mas que está a ver o mundo à sua maneira, com uma clareza extraordinária. E por isso Silvio Lima nunca se largou da sua visão racionalista, mas ele percebeu muito bem, desde os estudos de psicologia, sobretudo psicologia experimental, que o humus, a lama, o barro, o humus tem o mesmo, é o étimo de onde deriva a palavra homem. O humus onde se faz a razão é um humus irracional. Ele estudou perfeitamente em 1929 na sua tese sobre o problema da recognição. E de facto, a grande resposta e a grande inquietação de Silvio Lima, a grande inquietação filosófica de Silvio Lima, é perceber como o afeto pode determinar, influenciar, corrigir o intelecto. Como, afinal, o cérebro repousa também no coração. Eu estou-me a lembrar, depois de Karl Popper, estou-me a lembrar de um nome português que estuda isto à exaustão, que é um senhor chamado António Damasio, mas estuda isto nos anos 80 e nos anos 70. Daí para diante, Silvio Lima tinha-o proposto em 1928-29. Tinha colocado a questão, o tal problema, a tal pergunta que é necessário fazer para se construir o saber, tinha sido colocada corretamente nos anos 20 do século passado. Hoje estamos no dia em que Silvio Lima nasceu, faz hoje 115 anos. E hoje é um dia excelente convosco para celebrar, para pensarmos, para brindarmos à coragem intelectual de um homem que não tem amarras, que não tem ligações, a não ser a sua própria consciência. E isto é muito difícil conseguir. A voz atraiçou-me, eu tinha dito isso, pulos de sobreaviso. Às vezes faltam-me aqui umas cordas, mas é de facto um dia para relembrarmos, para, de certa maneira, comemorarmos a memória de Silvio Lima. Porque o traçado de um homem livre,
é muito complicado na sociedade portuguesa, mesmo em tempos de pública e oficial igualdade. Bem, eu quero agradecer outra vez, de novo. Isto foi um ato simbólico, é um ato que, para culminar desta edição, escolhemos de propósito este dia 5 de fevereiro, para aqui num espaço aqui, dentro daquilo que ainda tenho alguma liberdade, apresentar esta obra. As pessoas gostam sempre, às vezes, de aspectos que o Dr. Paulo Arce estava a descrever, vinham-me à memória, até testemunhos depois descritos pela minha mulher. Por exemplo, o professor Silvio Lima tirou a carta de condução. Está aí. Está descrito aqui, uma história curiosa. A carta de condução, ele teve que estudar o código, o código da estrada. Bem, ele derreteu o homem, quer dizer, porque ele estudou aquilo à exaustão, estudou a mecânica do automóvel e quando se apresentou ao exame, ele já queria, por amor de Deus, deixe-nos em paz, nem nós fazemos a pálida ideia de que isso era assim, porque ele esgotava os assuntos. Mas o problema, e questionava depois com a autoridade que o estudo lhe dava. E, de facto, os próprios inspectores já lhe davam a carta, por amor de Deus, o livro ele nunca foi grande condutor. Exato. Porque eles, para se verem o livro deles... A condução era um drama. A família tinha que parar a meio da viagem, quando iam para Correlos, para descansar um pouco. A família e eu, toda a gente, porque era uma aventura conduzir complicada. Pelo menos as descrições da senhora doutora Helena eram... são, felizmente, elucidativas nesse aspecto. Mas isso é próprio de certas pessoas ligadas muito ao mundo das hipóteses e menos ao mundo das concretizações. Não é? Eu espero mais... Depois a outra história, que é muito comum, e está aqui a minha mulher, o meu cunhado e a filha, a minha sogra, cada vez que se colocava uma questão, nomeadamente a minha mulher, só vou e tal, tenho aqui uma dúvida e tal. E ele, mas como é que é possível? Como é que é possível? Agora, por isto a uma criança, por amor de Deus, e depois, não, mas é que isto tem muito, que isto nunca mais acaba, isto é que é um problema terrível, terrível. E depois explicava-lhes aos filhos, até que, enfim, os netos desistiram de colocar questões, era um maior problema, quer dizer, de facto, depois. Mas tinha coisas muito curiosas. Eu gostava de tertúlias, era um homem que gostava de tertúlias, animava-se com as tertúlias, respeitava-as muito, tinha várias, tinha a do Atenas, depois tinha a de Correlos, depois tinha a da Baixa. Do Piolho. Painel. Piolho. E portanto já toda a gente o aguardava, pronto, porque ele impossivelmente comparecia, depois, enfim, animava-se com o espírito da tertúlia, da reflexão, e portanto também aí era muito ouvido. Uma outra curiosidade, através também do respeito, da alteridade e até do respeito que tinha àqueles que, na perspectiva dele, tinham o dom de poder acreditar. A família da mulher, religiosa e praticante. E até o cuidado que ele tinha de, ao metermos um quarto, pôr-nos todos em fila para ir para a missa, porque, enfim, vocês têm que cumprir os vossos deveres e o respeito, e, portanto, é a vossa obrigação. Vão, vocês que têm o dom mas não dizia isto com todo o corpo, isto com o maior respeito, e até com alguma amargura de não ter esse dom que teria com certeza, mas a questão da dúvida e da dúvida permanente não lhe permitia fazer a ligação que ele pretendia. E até o tentou na fase final da vida, mas de facto depois o racionalismo e a tal razão crítica
não lhe permitia dar esse abraço. Queria ser, digamos, um devoto do corpo inteiro, e isso era impossível. Depois mais algumas coisas, enfim, eu lembro que uma altura, enfim, hoje, enfim, todos lamentamos, mas também não ter aproveitado mais a presença dele, mas tinha algumas conversas, tive o privilégio de ter algumas conversas. Eu lembro que na altura, para propósito do Popper, o Karl Popper, o Karl Popper começou a ser editado, salvo erro, nos anos 90. Sim, contemporâneo dele. E eu levei... Escreve no mesmo ano sobre historicismo. E eu levei uns livros, vou até aqui, vejo o que saiu e tal, e está bem, mas não deixa cá ficar isso e tal. Depois, no fundo, dava aquilo como um déjà vu. Sim. Um déjà vu, uma reflexão que, vejam, digamos, a carga que o Karl Popper teve e tem, e ainda hoje está presente, como quem diz, ele não diria porque era modesto, mas se não teria dito eu já escrevi isto na obra tal e tal e tal, mas é interessante, João, é interessante, leia e tal. Portanto, aqui isto é para de alguma forma percebermos aquilo que eu digo que ficou no tinteiro, aquilo que se coartou ao pensamento civil. Eu aproveito a deixa porque ele escreveu de facto o determinismo, o acaso e a previsão em história em 58, salvo erro. Escreveu antes, mas publicou em 58. 59, sim, 58. E o Karl Popper não era traduzido em português. Não havia. E é numa altura em que Ciro Lima viaja menos. Provavelmente não conhecia a sociedade aberta e os seus inimigos e, sobretudo, The Poverty of Historicism. E esse não conhecia de propósito, de certeza. Mas é com esse livro que há grandes afinidades. Aliás, eu estabeleço-os ali. Há grandes afinidades temáticas e teóricas e até metodológicas. E, portanto, não me admira que eu leia, por exemplo, The Poverty of Pobreza do Historicismo, tenha sido uma pobreza para ele, porque ele já tinha passado por aquela temática e eu já o tinha escrito. Posso ter relação teórica, ou antes, teoria, corpo-mente, que é o grande tema do Popper, é o grande tema hoje, toda a gente, os mapas do céu. Ciro Lima tem, a propósito da reflexão e da cibernética, tem páginas absolutamente fulgurantes sobre o tal problema da inteligência não atuar no vazio e ser desgarrada do corpo, da biografia, da história, do meio, da língua que falamos, das projeções que temos. E esse problema que ele resolve filosoficamente, digamos, numa página, ainda hoje está a esgotar, claro, com desenvolvimentos, está a esgotar a nossa literatura, inclusive a romanesca, que é um grande tema hoje. Mas a propósito da ligação entre corpo e mente em Ciro Lima, há um exemplo extraordinário. Ciro Lima adorava a natação, mas não sabia nadar. Até que, já casado, e por instruções do seu grande mestre, o grande nadador Joaquim de Carvalho, que levava o rancho todo, que eram 10 filhos, para a praia, também Ciro Lima se aventurou às ondas. E quando descobriu a natação, passou a escrever textos teóricos sobre a virtude da natação extraordinários, como se tivesse nadado toda a vida. Tinha acabado de aprender a nadar, mas já estava a teorizar sobre a natação e, sobretudo, o benefício para o corpo feminino da ondulação. Aliás, uma questão de batalha, a ondulação, as curvas, etc. Havia ali uma série de conexões transcendentais, digamos, da maneira do canto, extraordinárias. Há um outro aspecto que eu há pouco não foquei e aproveito as palavras amigas e simpáticas do Dr. João Ataíde para dar alguma ênfase a esse aspecto. É que, além de toda a originalidade e novidade das obras de Ciro Lima,
Silvio Lima foi o grande homem que deu a filosofia ao ensaísmo racional e crítico. Isto é, havia de facto um grande ensaísta na época, assim considerado, ainda hoje, o António Sérgio. Mas quem sistematizou, sob o ponto de vista filosófico, aquilo que o Sérgio não conseguiu sistematizar, a ponto de indicar o ensaio sobre a essência do ensaio como a base para perceber o ensaísmo do Sérgio, foi o próprio Silvio Lima, que toda a vida ligado à Seara Nova, onde publicou uma série de textos, toda a vida ligado ao jornalismo, é um aspecto que vale a pena, porque desde muito novo, desde os tempos da greve académica de 1926 até à fundação do jornal académico Vida Nova, até inúmeras intervenções em jornais académicos da época, Silvio Lima sempre foi um homem do cotidiano, da intervenção, da crónica, da poesia publicada. Também outro aspecto muito recalcado, eu chamo-lhe um poeta provisório, mas poeta provisório formalmente, porque toda a vida Silvio Lima tem uma propensão para a poética extraordinária. O amor místico acaba num decálogo, à maneira de Platão, sobre a virtude da filosofia e da poesia, sobre o amor, ou a virtude poética do amor. E, portanto, a poesia nunca se desprendeu. Desprendeu-se formalmente. Ficou só em alguns bilhetes familiares e para amigos, onde assinava algumas quadras em que escrevia Camões 2. Mas a poesia, como fenómeno, a fenomenologia da poesia desapareceu da sua vida, porque ele percebeu que estava muito mais vocacionado, e ainda bem, para o ensaísmo, onde foi, de facto, o grande mestre teórico que na prática o Sérgio tinha sido. A ponto de influenciar, por exemplo, homens, mais uma vez, os seus discípulos, Faria, o Eduardo Lourenço de Faria, ele trata na correspondência de Faria, era o nome académico enquanto assistente do Eduardo Lourenço, e o próprio Lourenço, muito mais tarde, veio refletir no seu melhor livro, que é O Labirinto da Saudade, Psicanálise Mítica do Destino Português, subtítulo, veio a refletir sobre o grande tema que Silvio Lima introduziu, mais uma vez, corrigindo um brilhante ensaio do seu mestre Joaquim de Carvalho sobre a saudade. E na polémica, não do saudosismo, como sistema filosófico, como queriam o Leonardo de Coimbras e essa gente, mas como um problema da saudade na caracterologia dos portugueses, o ensaio de Silvio Lima a corrigir o mestre, sob o ponto de vista psicológico, é um tratado de precisão analítica. Ainda hoje, isso reflete-se muito, embora por vias transversas, porque o Eduardo Lourenço é um divagador, mas o tema da saudade foi ainda buscá-lo ao seu velho mestre Silvio Lima. E por estas ramificações, pelo ensaísmo, pela imprecisão que o ensaísmo introduz, pelo amor da discussão à Montaigne, pelo amor da descoberta à Pascal, pelo amor da dúvida à Descartes, de facto, Silvio Lima bebeu a filosofia necessária para criar a sua própria, não digo filosofia sistémica, mas a sua filosofia da dúvida. Sobre a questão da crença, eu penso que Silvio Lima, em última análise, é um crente. Mas é um crente à maneira judaico-cristã do Baruch Spinoza. É um homem que acredita que Deus está em toda a parte e em nenhuma, que todos somos Deus e ninguém. Tem uma noção panteísta, politeísta de Deus e polihumanista de Deus. Porque se todos somos Deus, se as criaturas fazem parte da criação, necessariamente nós temos uma partícula divina. E isso ele nunca negou. E se as pessoas afirmavam as suas crenças, ele não as discutia. Discutiu-as metodologicamente com o cardeal Sageira, quando ele veio dizer só esta é a verdade no mundo. A ciência não presta, a fé é que é necessária.
Ele disse, não, a ciência vive. Demonstrou. Mas toda a vida, a grande inquietação de Silvio Lima, se não estou em erro, é como conciliar este espinosismo com crenças mais ou menos dogmáticas, mais ou menos rituais. Como ritualizar a filosofia. Isso era uma perca. O Deus Silvio Lima é um Deus da multitude, é um Deus da grandiosidade e da infinitude, da pequenez, do mínimo. É o Deus dos desfavorecidos. Silvio Lima tem o primeiro ensaio sobre, na literatura ibérica, sobre a relação entre o normal e o anormal e o patológico. E ele está a discutir isto na perspectiva de pedagogo. Como é que devemos tratar aquilo que, com grande subnormalidade, se dizia na altura, ser anormal. Aquele que não cumpre a regra. E ele tem uma definição extraordinária, psicológica, para aqueles que se diziam serem os anormais. A anormalidade é uma simples divergência da regra. Ou somática ou psíquica, mas é uma simples divergência. Não é um estigma, não é um monstro, não é... E ele introduziu isto subtilmente na psicologia pedagógica em Portugal. Foi o primeiro a debater este tema. Quem estava do lado da psicologia achou aquilo, do lado científico da psicologia, evidentemente, achou aquele discurso absolutamente inovador. Só nos anos, isto foi nos anos 50, só nos anos 70 com o João Santos, a sério, e sobretudo até na década de 80, esse tema vem em grande para a literatura psicológica portuguesa. Mais uma particularidade da inovação, da intensa originalidade do nosso ensaísta. De um homem que sabia, dizia o Eduardo Lourenço, revende-se muito nele, era um homem de imensas curiosidades filosóficas. Isto é, não parava de questionar o mundo. E este processo em modo contínuo dá-nos a imagem muito mais real de Silvio Lima do que o fragmento. Porque tem-se pegado em Silvio Lima para o desporto, para a psicologia, para aqui e para lá, mas nunca se tinha percebido. Tirando um ensaio bem feito, muito curto, mas bem feito, do Carlos Leone, não se tinha percebido ainda a grandeza de uma obra de alguém que está afastado das grandes luzes da ribalta. Não era professor catedrático, não tinha sido afastado, teve aquele estilo, volta e meia era chamado à polícia política. Tem uma declaração na polícia extraordinária. Então o senhor está com a posição já nos anos 60, em que ele subscreve um documento com o Paulo Quintela e outros a dar apoio às lutas estudantis de 61, 62. E ele é chamado à PIDE e responde de uma maneira extraordinária. Eu nunca traí os meus deveres socráticos de formar a juventude. Isto é, o Dr. Saraiva tinha publicado esse documento no Carregal do Sal. Não lhe extraiu depois o sumo, mas é um documento extraordinário. Eu nunca traí os deveres socráticos da formação. E o Pido ficou assim um bocado. Ficou como. Tinha para o Marquês, para a Operação Marquês. Ficou como os netos, é melhor não perguntar mais nada, a coisa pode correr mal. E tinha muita raiva, aliás, perdão, suscitou muita raiva dos instalados. Porque gente desta cativa, de facto, a juventude. Por isso, os jovens alunos não só se deslumbravam nas aulas, há ecos testemunhais disso, recolhi alguns, como atraía aquele discurso de inquietação e de amor à sabedoria, que é a filosofia, não é mais isso. O amor à pergunta, o amor a saber. E ele levou até ao limite, de facto. Pagou todas as consequências por isso, mas isso é o preço que os homens livres pagam. Bem-aja. Obrigado. Bem, querem colocar alguma questão? Enfim, vamos então, eu vou terminar.
Agradeço mais uma vez ao Dr. Paulo Lacerda Carvalho, em meu nome, em nome da família, esta dedicação que teve ao nosso querido familiar. Muito obrigado, Paulo.